com vocês. Meu nome é Santiago Paes, sou professor aqui na instituição, coordeno um grupo de estudos em Personal Training, dos quais todo sábado a gente aborda uma determinada temática. E hoje a gente vai estar falando sobre as relações do destreino, e como o entendimento dessa relação de destreinabilidade, ela age principalmente, ela tem impacto principalmente na volta à prática de exercício físico. Então, hoje a gente vai estar discutindo quais são os principais aspectos que nós precisamos levar em consideração para que nós tenhamos um entendimento ótimo em relação à prescrição do exercício físico, mas principalmente o entendimento de como o aluno, o indivíduo, o corpo desse aluno vai reagir em função desse maior tempo sem estar praticando a atividade. Então, sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa discussão. Lembrando vocês que nós temos um grupo, nós temos um e-mail do grupo de estudos, dos quais semanalmente a gente dispõe os artigos que sustentam o nosso racional de discussão, e sintam-se à vontade também para participarem, para colocar suas perguntas, para discutirem, para compartilharem o grupo de estudo, uma vez que esse processo é muito importante que nós tenhamos aí a contribuição de outros profissionais, a contribuição quanto às perguntas. É um projeto que está se iniciando. Nesse momento, eu estou coordenando, né? Na verdade, não é que eu esteja coordenando, eu estou à frente das discussões. Entretanto, a ideia é que no futuro os próprios profissionais sejam convidados para a gente discutir, e também os próprios alunos apresentem aí as discussões, apresentem os artigos ou então as temáticas. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso grupo de estudo. Uma boa tarde a todos vocês. O meu som está chegando direitinho aí, tá legal? Vocês conseguem me escutar direitinho? Podemos iniciar aqui o processo? Então, ok, só para eu ter uma ideia aí, se o som está chegando, está tudo certinho aí, vocês conseguem me escutar? Tem algum problema? A internet está oscilando? Tá legal? Tá tudo tranquilo aí? Tá todo mundo me escutando, então? Acredito que sim. Pô, beleza, show de bola, então, pessoal. Maravilha. Então, a gente começa dizendo, estabelecendo uma relação, primeiramente, entre estímulo, resposta, adaptação e supercompensação. Estímulo, resposta, adaptação e supercompensação. Certo? Quando nós estamos falando em um estímulo, a gente está falando aí do treinamento, certo? Podem ser vários outros estímulos, pode ser estresse, pode ser qualquer outra coisa, mas quando a gente está falando de um estímulo, a gente tem que estar contextualizando com que esse estímulo está se propondo a desencadear como uma resposta orgânica do organismo, certo? Então, se eu estou com um estímulo aeróbico, se eu estou trabalhando um estímulo de corrida, por exemplo, estou prescrevendo exercício de corrida, ou um exercício neuromuscular, como na musculação, eu vou ter uma resposta proporcional ao estímulo que teve, certo? Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando, por exemplo, uma corrida de 30 minutos na esteira, eu vou ter uma resposta em relação a esses 30 minutos. Qual que é a primeira resposta que eu tenho? A primeira resposta que eu tenho é uma resposta orgânica de ativação dos combustíveis que eu tenho de reserva. Ou seja, o meu corpo, a partir dessa contração muscular, ele age sobre as minhas reservas. Podem ser reservas de tecido adiposo, podem ser reservas aí de glicogênio muscular no músculo esquelético, pode ser também hepático, pode ser também de fosfocreatina, né, dos estoques de fosfato intramuscular. Então, a primeira coisa que eu tenho é isso. É claro que não é só isso, né? Mas na sistematização do processo que a gente vai discutir, é isso. Então, a partir do momento que eu tenho essa resposta aumentada,
eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um processo de recuperação para aquele estímulo. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho uma resposta, agora eu tenho uma recuperação para aquele estímulo. E essa recuperação, os estudos, eles mencionam uma palavra muito interessante que se chama dose dependência. Dose dependência. A recuperação, ela é dose dependente. O que é isso? Ela é proporcional à dose de estímulo que você dá. Então, suponhamos, vou inventar aqui, tá? Se suponhamos que você teve um estímulo 1, essa resposta de recuperação tem que ser 1 também, certo? Entretanto, não quer dizer que 30 minutos de caminhada precisam de 30 minutos de descanso. Não é isso. Ela é desproporcional, tá bom? Até para a gente restabelecer todo o gradiente fisiológico aí de recuperação, precisa-se ir pelo menos 24 horas, certo? Na verdade, depende também da magnitude de estímulo que eu dei, certo? Mas, independente disso, a gente está falando aí de uma relação dose-resposta, certo? Bacana. A partir do momento, então, que eu tenho essa recuperação, eu tenho uma adaptação. Então, eu gerei um estímulo, um estressor, né? Eu gerei uma resposta de recuperação, e a partir dessa resposta de recuperação, eu crio uma adaptação. O que quer dizer essa adaptação? Nem pior, nem melhor, apenas diferente. Apenas diferente. Então, o que acontece? Eu tenho um estímulo aqui, e essa adaptação fez com que o meu corpo ele se tornasse diferente de ontem. Diferente como, Santiago? Diferente no sentido de gerar mais condições para que ele tenha uma capacidade melhorada em função do treino que eu tive. Então, o que eu estou falando de gerar condições melhoradas, vamos colocar assim? Condições, por exemplo, enzimáticas. Meu corpo ele cria mais enzimas, ele expressa nos genes que codificam essa informação mais enzimas, e essas enzimas elas fazem um processo de reação bioquímica ser mais rápido. Lembra lá que na química a gente tem as enzimas aumentando a velocidade das reações? Então, esse é o primeiro aspecto importante. Existem enzimas diretamente associadas com a análise do quanto o meu corpo precisa recuperar. Uma grande enzima para avaliar isso, ela se chama creatina quinase, né? No exame de sangue lá, creatina fosfoquinase. Creatina quinase, né, CK, que muitos falam CK, né, e que faz com que a análise desse exame de sangue tenha um feedback sobre a recuperação do atleta. Quanto maior essa CK, mais esse indivíduo ainda precisa recuperar, certo? Então, muito provavelmente, indivíduos que treinam muito têm índices de CK acima de 12 mil, 16 mil, né? Ou seja, é o corpo mostrando que ele precisa de tempo, ou talvez que a recuperação dimensionada, os aspectos relacionados àquela recuperação não estão proporcionais, certo? Então, a análise da CK é um marcador interessante. Então, a via enzimática ela é melhorada com o treino e um dos primeiros pilares que demonstram que houve uma adaptação. Beleza? Ótimo. E aí, então, passando essa recuperação, depois dessa recuperação, eu tenho justamente a entrada da melhora. Na verdade, acho que não pode ser melhora. Na evolução, vamos colocar assim, na maximização desses fatores metabólicos, né? Desses fatores metabólicos. E é o que a gente chama, o que a gente chama de supercompensação. Supercompensação. Quando o indivíduo treina, recupera e adapta e fica melhor do que antes, é o que a gente chama de ponto de partida ou baseline, né? A linha de base, tá? Se esse cara fica melhor um pouquinho que antes, então a gente fala que esse indivíduo supercompensou, certo? Essa supercompensação ela é muito demonstrada em aspectos relacionados à energia. Tem estoques energéticos que fazem com que essa supercompensação demonstre que esse indivíduo melhorou. Vamos dar um exemplo? Quando esse indivíduo treina muito exercício aeróbico, ele aumenta a capacidade de estoque, por exemplo, de glicogênio muscular no músculo.
Os estudos têm mostrado que esse aumento pode ser até de 30%. Então, isso ajuda bastante no volume de treino. O que é o volume de treino? Do quanto esse indivíduo consegue treinar. Por quê? Porque ele tem mais energia de estoque ali. Perfeito? Tranquilo? Ficou claro isso? Então, essa relação de estímulo, recuperação, adaptação e supercompensação é a principal coisa que a gente precisa para entender o mecanismo como um todo, ok? E aí, quando a gente fala assim, pô, beleza, Santiago, se eu parar de treinar, quanto tempo essa adaptação ela mantém-se no meu corpo? Quanto tempo ela vai ser mantida? Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração os outros aspectos que estão diretamente associados à recuperação como um todo. Presumindo que esses aspectos estão do mesmo jeito, aí a gente pode estabelecer uma análise bem simples. Mas um dos principais aspectos que, às vezes, desequilibram essa análise simples de recuperação é que quando o indivíduo ele fica muito tempo sem treinar, alguns elementos adaptativos do exercício físico, eles reduzem. Só que não são componentes que levam muito tempo para se adaptar, por exemplo, a questão metabólica como um todo, né, de criar energia. São componentes mais rápidos que oscilam. Esses componentes mais rápidos que oscilam, por exemplo, são os componentes hormonais. Eu tenho, muitas vezes, uma variação hormonal a partir da redução do estímulo que faz com que a minha recuperação ela seja diferenciada, porque presume-se que eu esteja 100%. Mas como o exercício físico ele influencia alguns aspectos que estão diretamente associados com a recuperação, esses aspectos aí bloqueiam um pouco a recuperação. Vamos dar nome aos bois? Vamos. Quando eu estou num processo de destreino, por exemplo, o meu sono ele fica pior. O sono, vou dizer pior, ele não fica tão bom. Já começa por aí. Outro aspecto importante também, a redução do estresse do dia a dia, ele é atenuado com a prática de atividade física. Se esse indivíduo não se movimenta, se ele não faz atividade física, esse estresse fica aumentado. Então, notem que se eu tenho duas relações importantes aí de recuperação, né, dois fatores muito importantes de recuperação comprometidos pela própria atividade física, você acha que essa recuperação já passa a ser diferente? Já passa, tá? Mas isso em termos hipotéticos. Mas vamos supor que o meu aluno, ou você, ou que o indivíduo, ele pare de treinar, mas ele mantenha tudo certinho, tá? Vamos supor que esse cara parou de treinar no sábado e domingo, mas ficou em casa, de boa, curtindo, comendo um negocinho ali, assistindo uma televisãozinha, de boa, na garoa, tranquilaço, né? Diferentemente do furdunço que o cara apronta quando ele está no carnaval, né? Então, o cara para de treinar, por exemplo, 5 dias, 7 dias, vamos colocar assim, mas ele vai rasgar na cachaça, então ele vai rasgar no menor tempo de descanso e por aí vai. Ou seja, essa relação de 5 dias, entre aspas, que ele estaria descansando, na verdade, ele está prejudicando muito consideravelmente a adaptação dele, porque ele está colocando elementos estressores que não estão deixando ele recuperar. Vai ser o contrário. Ele vai estar, de alguma maneira, bloqueando a adaptação em razão da apresentação de estímulos extremamente estressores para isso. Certo? Mas vamos voltar, então, naquele contexto que não é esse contexto aí do furdunço aí, ok? Da Babilônia, beleza? Vamos voltar, vamos supor que ele esteja tranquilão e ele vai fazer uma viagem tranquilo, vai ficar aí alguns dias sem treinar. Santiago, esse camarada aí, ele vai ter uma redução do desenvolvimento que ele teve com o treino, seja ele aeróbico, seja ele neuromuscular, seja ele de flexibilidade. Como é que se dá isso? Beleza, vamos responder isso aí. Os estudos têm mostrado, até coloquei essa meta-análise muito legal para vocês lerem, né? Infelizmente, não foi num tempo hábil, mas acredito que para a semana que vem eu já vou conseguir
colocar pelo menos uma semana para vocês lerem, mas se vocês já lerem um resumo, já tá bom já, tá? Essa meta-análise é muito legal, que ela faz uma relação com tanto exercício aeróbio, quanto também exercício resistido, e a magnitude da intensidade desses exercícios como um fator modulador da recuperação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo da carga de treino que você faz, dependendo da intensidade que você faz, essa recuperação ela pode ser postergada. Pode ser postergada, mas vamos por partes. No âmbito geral, vamos colocar primeiro da musculação. O que os estudos relatam? Os estudos relatam que você precisa de aproximadamente 72 horas para treinar novamente o músculo, né? Para você ter uma recuperação plena, para que você consiga treinar o músculo. Aí eu pergunto para você, então eu não posso treinar o mesmo músculo todo dia? O que vocês me respondem? O que vocês me respondem? O que vocês acham? Eu posso treinar o mesmo músculo todo dia? O Felipe diz que todos os dias não. O Diego falou que pode. E aí? Né? Até pode, mas o Jean já complementou. Pode sim, dependendo do volume de treino. Precisa de descanso. Olha só que interessante. Beleza, necessita de descanso. Ok. Quando eu estou falando, por exemplo, de 24 horas de um dia para o outro, eu não estou descansando? 24 horas já não são descanso? E aí? A questão é justamente, pessoal, a recuperação. Lembra que eu falei que ela é dose dependente? Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem quanto o teu aluno consegue suportar de treino na semana? Essa que é a beleza do treinamento, pessoal. No passado, né, ou então algumas pessoas que se formam na Universidade YouTube, elas falam assim, ó, na Universidade YouTube fala assim, ó, você não pode treinar o mesmo músculo todo dia, não pode. E aí, na Universidade do YouTube, tem algumas coisas assim que ficam de orelhada. Por exemplo, se você está falando de treinamento, o que é treino para você? O que é treino? Se eu falar para você que você caminhou 1 hora indo resolver alguma coisa num bairro e voltou, isso foi um treino? Isso foi um treino? Então, tá vendo? E se você, por exemplo, fez mudança na tua casa? Fez mudança na tua casa, isso é um treino? Se você, por exemplo, tem um avô ou um paciente que tem, por exemplo, uma redução da capacidade funcional, se ele consegue, se ele não, se está acamado e ele consegue levantar da cama e ir até a cozinha, voltar ou ir ao banheiro sozinho, isso é um treino? Então já começa por aí. Na Universidade YouTube vende-se muito essas fórmulas, né, essas fórmulas dadas. Mas como a gente aqui está justamente diferenciando da replicação de conteúdo, isso que eu quero para vocês, que vocês entendam o processo como um todo. Então vamos voltar. Se eu tenho a avaliação do quanto o meu aluno suporta numa semana, o quanto ele consegue suportar na semana, aí a gente está falando que é como se fosse o 100%. 100%. Vamos colocar na musculação, que geralmente é o exercício mais tradicional, mais fácil da gente identificar. Se esse camarada ele consegue bem, né? Ele consegue manter as cargas de treino, ele consegue manter durante uma semana, a gente chama isso de volume total de treino. Esse volume total de treino, você tem todas as musculaturas trabalhadas na semana e o número de séries, repetições e a carga suportada para cada exercício. Não é isso? Se você fizer uma avaliação, uma somatória de tudo que ele fez por grupo muscular, por exemplo, você vai ter uma ideia do 100% que ele sustenta para aquele grupo muscular. Concorda? Só que, tradicionalmente, na musculação, o que as pessoas fazem? Elas selecionam um dia na semana. Eu vou chutar aqui, tá? Vamos treinar peito e tríceps na segunda, costas e bíceps na terça,
e ombro e pernas na quarta. Não sei, pode ser, não sei, estou inventando, beleza? E aí o que acontece? Aí ele fala assim, na quinta-feira você volta a treinar o treino de segunda-feira, porque aí o músculo já descansou, certo? Então é como se você estivesse dando 72 horas para você descansar de um dia para o outro. Então, o volume de treino que você tem para peito na segunda-feira e você faz na quinta-feira é como se fosse, então, o 100% de exercícios para peito da semana, certo? E você divide 2 vezes na semana. Não é isso, Matheus? Geralmente, a maioria dos treinos são assim, não é? Beleza, eu estou trazendo assim o que é o geral, né? Se eu tiver desatualizado, você me fala, tá, meu querido? Mas beleza, você falou, vou acreditar, tá bom? Aí o que acontece? Então, se eu tenho 2 dias com 100%, qual que é a diferença de eu, ao invés de fazer esses 2 dias 100%, fazer os 5 dias na semana 20%? Ou, desculpa, fazer os 5 dias da semana 100%. E aí daria, de certa forma, 20%, concorda? E isso, galera, só um exemplo, é um diferencial, tá? Eu não vou me atentar a isso, mas é só para a gente entender a relação de recuperação, certo? Então, primeira coisa, pessoal, lembrem-se disso. A recuperação é dose dependente. Dose dependente. Se eu, por exemplo, fiz um exercício na segunda, eu posso fazer um exercício na terça? Pode. Posso fazer um exercício na quarta? Pode. Posso fazer um exercício na quinta? Pode. Posso fazer um exercício na sexta? Pode. Se eu colocar 4 séries de cada exercício, 4 séries de cada exercício, do mesmo grupo muscular, 4 séries vezes 5 dias, eu fiz aí um volume aí de séries de quanto? 20 séries. Eu poderia estar fazendo 10 séries num dia e 10 séries talvez no outro? Sim. Agora a questão é, como que essa recuperação ela vai ser proporcional à manutenção disso? Aí a gente tem que levar em consideração isso. Pronto. Então, isso vocês já entenderam, ok? Agora é o seguinte, pessoal. Existe diferença de recuperação entre uma pessoa e outra? Vocês acreditam que existiria uma recuperação diferenciada entre uma pessoa e outra? O que vocês acham? Ou todo mundo recupera da mesma maneira? Vocês acham? Existe diferença na recuperação? E se existe, o que pode justificar isso? O que justificaria? Se tem diferença entre um e outro, o que poderia estar justificando que uma pessoa recupera melhor ou pior do que a outra? O que vocês acreditariam que vocês, né? Aí vocês podem levar aí para a experiência de vocês. O que poderia estar fazendo com que uma pessoa recupere mais rápido que a outra? Vocês têm ideia, não? A genética, Diego, a gente sempre procura a resposta na genética, né? A gente sempre culpa a genética. Eu estou engordando, é genética. Não estou crescendo, não estou ganhando massa muscular, é genética. Não. Não põe a culpa na genética, não. O que poderia estar associado ao indivíduo recuperar mais rápido que o outro? A alimentação, sim. Mas pronto. Aí, Diego, histórico do praticante. Condicionamento, exatamente, galera. É isso que eu queria chegar. Exatamente, é isso que eu queria. Isso, Jordana, muito bem. Agora, quando vai todo mundo junto, né? Perfeito. Então, o nível de condicionamento do indivíduo. Quando o indivíduo é muito mais condicionado, essa recuperação é mais rápida. Quando o indivíduo é muito mais condicionado, essa recuperação é mais rápida. O que quer dizer isso? É por isso que quando o cara está começando na musculação, ele não consegue tampouco fazer ou sustentar grandes volumes de treino, porque ele ainda não desenvolveu alguns aspectos que fazem com que a recuperação seja mais rápida. Então, quanto mais treinado o indivíduo, mais a recuperação dele é rápida e mais ele consegue implementar o mesmo treino rapidamente, certo? Então, uma coisa muito importante é que também a recuperação, a magnitude de recuperação, ela depende também do nível de condicionamento do praticante, certo? Do nível de condicionamento do praticante. Entenderam isso? A recuperação, ela depende também do nível de condicionamento do praticante, certo? Ok, eu acho que ficou claro isso.
Beleza? E aí, então, pensando no indivíduo que fica parado, o que os estudos mostram que ele precisa de tempo? Ou quanto de tempo ele precisa? Aí, nós já sabemos que a recuperação, ela também está associada ao nível de condicionamento. Aí, Santiago, me dá um exemplo, então. Sim, um indivíduo muito bem treinado, quando ele para de treinar, o destreino dele é mais rápido ou mais demorado? Essa é uma perguntinha de prova boa, né? O indivíduo, quando ele é muito bem treinado, a recuperação dele é mais. O destreino dele, né? Ou seja, a redução das adaptações, ela é mais rápida ou mais demorada? Quando esse indivíduo é muito bem treinado e ele para de treinar, a perda de adaptação dele, ou seja, o destreino que ele tem, é mais rápido ou mais demorado? Ele perde mais rapidamente o que ele ganhou ou ele não perde tão rapidamente quanto o indivíduo que não é treinado? E aí? O indivíduo que é muito bem treinado, a perda dele é mais rápida ou mais lenta? O Matheus acha que é mais lenta, né? Demora mais para ele perder isso. O Jean acha que ele perde mais rápido. O Diego também acha que ele perde mais rápido. E aí? Sim, sim. Um indivíduo muito bem treinado, a perda dele é mais rápida. É muito mais rápida. Isso, exatamente. Perfeito, Jordana. Agora começa a fazer sentido algumas coisas, né? Nossa, é um sofrimento para ganhar massa muscular, mas para perder, né? É isso aqui, exatamente. Esse é o racional. Esse é o racional, tá? Agora, o que acontece? Agora eu volto na minha frase lá do começo da live. Os aspectos que saem do exercício físico auxiliam muito a magnitude dessa perda. Então, sono, o estresse, a alimentação, ok. Mas hoje a gente não vai ficar falando disso. A gente só vai focar no treino, tá bom? Se a gente der brecha para falar dos outros aspectos, a gente não sai daqui hoje, né? Beleza? Ok, então já ficou claro isso, certo? Agora, em se tratando de tempo mesmo, de tempo, o que os estudos não mostram em termos de tempo? Os estudos nos mostram que parece que nós temos, para indivíduos que começam a treinar, nós temos uma relação praticamente de 1 para 1 em relação ao tempo de destreino e perda de adaptações. O que é isso? Se esse indivíduo, por exemplo, levou 3 meses para ganhar força, para ganhar massa muscular dele, que seja, parece que ele leva 3 meses também para perder tudo que ele ganhou. Se ele é sedentário, começa, tá? Então, a gente tem muito essa relação próxima de 3 meses de treino e 3 meses para perder. Isso parece ser demonstrado também em indivíduos idosos. Indivíduos idosos também mostra-se bem isso. O indivíduo idoso começou um treinamento, se ele faz 3 meses e tem um determinado resultado e fica 3 meses sem fazer, ele leva 3 meses também para perder todas essas adaptações, tá? Então, fique bem claro quanto a isso. Mas aí, Santiago, e se o indivíduo é treinado? E se o indivíduo é treinado? O que os estudos têm mostrado? Aí entra bem, pelo menos eu pedi para vocês lerem um resumo desse artigo que eu coloquei com uma meta-análise falando da relação de treino da relação de destreino com tanto exercício aeróbico quanto exercício resistido. Eu não sei se vocês leram o resumo, tá? Eu não sei se vocês leram pelo menos o resumo, né? Embora seja em inglês e tal, mas só jogar no Google Tradutor que seja. O que esse estudo mostra? Eu achei muito legal. Ele faz uma associação de que exercícios aeróbios e resistidos, você perde um pouco mais a adaptação do que indivíduos treinados perdem mais rápido que indivíduos não treinados. E mais ou menos isso varia entre quanto tempo, mais ou menos, significantemente aí. Quanto tempo, mais ou menos? Vocês chegaram a dar uma olhadinha? Vocês bateram o olho? Vocês viram mais ou menos quantas semanas o estudo fala? Vocês chegaram a dar uma olhada? Não?
Chegaram a dar uma olhadinha ou não? Não, não. Não é isso tudo não, Gabriel. Não, desculpa. 4 semanas. Tá certíssimo. Até 25 dias. Perfeito, Gabriel, isso mesmo. De 2 a 4 semanas. Isso, desculpa, eu estava pensando em semanas. Certinho, Gabriel. Diego, é isso mesmo. De 2 a 4 semanas. Perfeito, desculpa, Gabriel. O Gabriel colocou em dias, né? No caso, o artigo fala em semanas. Mas até 4 semanas, se você for analisar 4 semanas, é mais ou menos isso aí mesmo, né? 25 dias. Boa, muito bom. Então, o artigo ele mostra de 2 a 4 semanas. Ok. Por que ele fala de 2 a 4 semanas? Porque eu achei interessante isso. Porque tem relação também com as... primeiramente, exercícios aeróbios pedem mais rápido que exercícios neuromusculares. O que a gente está falando de exercício neuromuscular? A gente está falando de musculação, tá? De musculação. E aí, quando eu estou falando de musculação, eu estou me referindo a treinamento resistido ou treinamento neuromuscular. Mas quando eu estou falando de exercício aeróbio, ele coloca 2 semanas, parece que qual tipo de treinamento aeróbio perde mais rapidamente as adaptações? Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Qual tipo de treinamento aeróbio? Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? 2 semanas. 2 semanas você já está perdendo em razão do tipo de treino que você faz. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Não? Só fala sim ou não, pessoal. Só para eu ter uma ideia aqui. Aí, se tiver um sim, eu espero um pouquinho a resposta se prolongar. Se tiver um não, eu adianto. Eu vou presumir, então... eu vou presumir porque se ficou quietinho assim, esperando o outro falar, né? Beleza. Olha só que interessante, pessoal. Existe uma relação com a magnitude de intensidade de treinamento aeróbico que você faz e a magnitude também de destreino que você tem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os indivíduos que treinam em intensidades mais altas, como, por exemplo, os exercícios, os métodos de treino intervalado de mais alta intensidade, eles tendem, se eles ficarem, por exemplo, em destreino por 2 semanas, eles tendem a perder mais rápido do que indivíduos que treinam exercícios aeróbios, mas com uma intensidade mais baixa. Interessante isso, né? Vou frisar de novo. Indivíduos que tendem a ter um tipo de treinamento mais oscilante, né? CrossFit, ou então futebol, vôlei, né? Intensidades muito fortes, seguido com períodos de descanso, né? Pode ser passivo, né? Perdem mais rápido, exatamente. Na verdade, não é que perdem mais rápido, né? Tem um destreino maior. Mas, em linhas gerais, isso mesmo. Mais rápido do que o indivíduo que treina uma intensidade mais baixa e mais prolongadamente. Certo? Isso a gente vai ver na fisiologia do exercício, né? Mas só para vocês terem uma ideia. E aí, qual que seria uma justificativa para isso? Uma das justificativas que eles colocam é que, do ponto de vista de ajuste do metabolismo, o que é o metabolismo? São todas as reações que acontecem no nosso corpo em prol da utilização de energia para a atividade que eu estou fazendo. E eu não citei, por exemplo, a creatina quinase como uma das enzimas, né? Tem uma justificativa para isso. Parece que os estudos têm mostrado que existe rapidamente uma redistribuição da concentração de enzimas a partir da estimulação dos substratos. Se o exercício mais intenso, ele precisa um pouquinho aí da glicose de dentro do músculo para tá gerando energia adicional junto com a gordura para aumentar a capacidade de contração muscular, parece que esse é um grande marcador para analisar o quanto de destreino esse indivíduo está.
E aí ele cita uma enzima que se chama glicogênio sintase. O que é a glicogênio sintase? É justamente a enzima que faz com que a glicose do sangue, o açúcar do sangue, ele saia do sangue e vá para dentro do músculo. Então, essa reação química, ela é catalisada, ela é rapidamente feita com maior quantidade dessas enzimas. Quando esse cara está parando de treinar esse tipo de intervalado, isso cai mais rapidamente. Então, provavelmente, se você tem um aluno que treina em intervalado, se ele gosta de tiro, né? Ou então ele faz, por exemplo, um crossfit e tem muito provavelmente ele vai sentir mais rapidamente o destreino do que o indivíduo que faz aí um aeróbio mais contínuo, um indivíduo da corrida, um indivíduo que nada, um indivíduo da bike, tá? Isso a gente está falando aí de aproximadamente 2 semanas. Olha só que legal, bacana, né? Então, a gente não tem essa questão, tipo assim, cara, poxa, a academia vai fechar amanhã, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu vou estar começando a catabolizar, eu vou perder tudo que eu ganhei. Não. Leva-se mais tempo para você perder essas adaptações, certo? Agora, quando a gente está falando de musculação, desculpa, em relação a isso, tem alguma dúvida, pessoal, em relação a esses aspectos relacionados aí a exercício aeróbico? Tem alguma dúvida? É só colocar um sim ou não aí. E se você colocar sim, eu vou esperar um tempinho a mais, porque você vai precisar de um tempinho para reformular a pergunta. Mas se não tiver, não, eu consigo. Na verdade, não seria a intensidade, Gabriel, seria as adaptações que aquela intensidade, aquele exercício provocou, tá? Por quê? Porque eu posso ter a mesma adaptação de um exercício com uma intensidade mais alta e um tempo menor, mas eu posso ter a mesma adaptação de um exercício com intensidade menor e um tempo maior. Mas se eu juntar os dois e equalizar essas duas variáveis, não necessariamente. Mas muitas vezes a intensidade maior, ela tende a ter uma duração menor e em função da adaptabilidade enzimática, ela está mais vulnerável a ser rapidamente processada. Até porque a gente recicla muito mais rapidamente a glicose do que o ácido graxo, tá? Nosso corpo, ele recicla muito mais rapidamente a utilização de glicose do que o ácido graxo. Beleza? Felipe Cerdeira, então atletas tendem a perder mais rápido do que pessoas que têm uma atividade mais leve de atividades? Sim, até porque o nosso corpo, ele quer a preservação energética, ele quer a preservação, ganhar massa muscular vai contra a natureza humana. Então, aí, respondendo um pouquinho da genética, lá que entraria nesse contexto, né? Nós somos suscetíveis geneticamente a ter uma maior predisposição de estocar gordura do que ganhar massa muscular. Entende? Então, diante disso, essa poderia ser uma justificação, uma justificativa. Se eu tenho muita adaptação, Luiz, meu corpo precisa de muita energia para manter essa adaptação, entende? Então, é por isso que manter essas adaptações, por exemplo, de massa muscular, requer requer um estilo de vida muito grande, certo? E aí agora você começa a fazer sentido, né? Mas mesmo assim, ele perdendo um pouco, ele ainda está muito melhor do que o cara que treina um pouquinho, né? Gabriel Dalamura, tem alimentos que repõem o que perdemos? Qualquer alimento repõe o que você perdeu. Ou somente suplementação? Não. De jeito nenhum. Qualquer alimento é capaz de fazer isso. Tá bom, Gabriel? De forma alguma. Tá? Então, com essa pandemia, realmente quem está sofrendo com treinamento são os atletas? Olha só que legal sua pergunta. Olha só que legal a pergunta do Felipe, pessoal. Em qual contexto a gente está inserindo isso, Felipe? Em qual contexto? Psicológico, fisiológico ou comportamental? Essa é uma pergunta importante. A gente vai ver muito isso, mas não generalizando, só dando uma pensadinha. Se você tem uma pessoa que é fisicamente ativa e para de treinar, sofrimento é relativo, né? Porque às vezes essa pessoa que é ansiosa e não consegue dormir direito, acabou, já era, né? Então a gente tem que contextualizar isso. Mas
Se nós formos pensar, então, ó, legal, aí eu falo por conta das Olimpíadas. Então, com essa pandemia, realmente quem está sofrendo com o treinamento são os atletas. A questão que eu pergunto, ô Felipe, é a seguinte: esse atleta, ele está sofrendo porque a academia não está aberta? Por que ele está sofrendo? Porque ele está parando de treinar? Qual que é, de certa forma, esse sofrimento? Porque, a meu ver, um atleta não para de treinar. Talvez fica mais difícil em razão da logística que ele precisa ter, né? Às vezes, por exemplo, se ele da natação, alguém para abrir, alguém para, enfim, né? Transporte, por aí vai. Então, é isso que a gente tem que estar analisando, porque, de certa forma, se você parar de treinar, você vai começar a reduzir. Agora, sofrer, aí eu já não sei se a gente pode dizer se é essa palavra, né? Porque treinar por treinar, né? Muitos deles estavam se preparando, tiveram que parar os treinamentos, mas tiveram que preparar por quê? E isso aí, então é logística. Então é logística, Felipe, aí não é adaptação, entende? Aí é uma questão de logística como um todo, certo? E em se tratando de destreino, sim, um atleta ele perde mais rápido, sim. Então, provavelmente, atletas de elite, né, ou atletas de rendimento sofrem mais. Concordo com você, diante desse prisma aí, agora ficou mais claro a sua pergunta, tá? Diego, talvez uma justificativa seria que os movimentos realizados no dia a dia ou não? Não necessariamente, Diego. Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso ter um indivíduo que treina todo dia, mas esse treino é baixinho. Suponhamos que eu já treino há 10 anos. Vamos colocar assim musculação, tá, Diego? E aí eu vou na musculação e fico lá só brincando com o pezinho, com o halterzinho. Aí eu pergunto para ti, esse tipo de treino, ele de certa forma, ele vai conseguir manter o que eu desenvolvi ao longo de 10 anos? Não, porque a adaptação que o meu corpo tem precisa ser mantida com a mesma quantidade de treino que eu estava dando nos outros dias. E aí a gente tem uma relação que a gente chama de princípio da sobrecarga. Eu só consigo manter as minhas adaptações se eu tiver provavelmente mantendo o mais próximo do que eu já treino. Então, entre aspas, treinar abaixo da minha capacidade é uma forma de destreino? É. Muitas vezes isso acontece por conta de quê? Lesão. Por conta de lesão. E aí, olha só que interessante. Então, o atleta fala, ó, eu sei que eu não consigo treinar na minha capacidade, mas se eu ficar sem treinar, eu vou perder mais. Então, talvez treinando um pouquinho aqui, de levinho tal, eu posso reduzir a magnitude de perda? Posso. Opa, legal. Olha só a beleza da coisa do treinamento. Então, até que ponto eu consigo treinar sem exigir tanto, às vezes, das musculaturas ou dos órgãos que estão prejudicados em razão de uma lesão. Entende? Então, isso aí tem que ficar claro também. Beleza? Acho que o psicólogo conta mais desses momentos. Não necessariamente. O movimento em si é muito importante, né? Dizer que um profissional é mais importante que o outro, não. Esse é muito extremo, muito extremo. Agora, dizer que sim, a introdução do psicólogo auxilia, aí vale. Eu sou extremamente contra esse tipo de assim, nesse momento um profissional é mais importante que o outro. Não, não é assim. Eu acho que não. Agora, dizer sim que o processo psicológico ele é importante, sim. Tá? Até porque se esse cara não treina, ele treina 20 anos, para de treinar, e é passar, não vai no psicólogo que ele vai resolver, não necessariamente. É a contextualização de tudo. Tá? Se uma pessoa não estiver bem, desmotivada, é melhor ela não ir treinar do que ir treinar de forma ineficiente? Depende do contexto, Felipe, não necessariamente. Pelo contrário, qual é o gatilho de desmotivação que essa pessoa está? Muitas vezes, se ela fica em casa sem fazer nada, ela retroalimenta essa desmotivação. Então, isso é relativo, porque muitas vezes ela está desmotivada porque ela está sem substrato, ela está sem energia para poder treinar. E aí que a gente tem que analisar. Aí a gente entra no volume como um todo. E aí é uma outra discussão, tá? Mas do ponto de vista aí psicológico, a meu ver, ficar em casa é pior. Ficar em casa. Ou então, ela precisa reorganizar o treino dela. Se ela está muito forte no começo da semana
e está muito fraco do meio para frente, ela tem que reorganizar. Ao invés dela começar muito forte a semana, talvez, se ela ficasse todos os dias um pouquinho mais baixo, mas no final da semana como um todo ela tivesse um volume legal, não vejo problema quanto a isso. Aí a gente tem que colocar o quê? Na caneta. Aí tem que avaliar isso como um todo. Mas a gente não pode ser extremista desse jeito. A gente pode supor, talvez isso pode favorecer, mas não pode bater o martelo. Certo? Sempre manter a rotina de treino, mas que seja proporcional à capacidade do atleta. Manter a rotina de treino não quer dizer que você tem que treinar todo dia. Isso é errado. Isso é totalmente errado. Eu posso treinar 3 dias e ficar 3 dias sem treinar, tranquilamente. Isso é sensacional no que eu faço. Aí sim. Né? Suponhamos que o cara é triatleta. O cara, por exemplo, ele faz 3 treinos, segunda, terça e quarta, de corrida, bike e natação. Corrida, bike, natação na segunda. Corrida, bike, natação na terça. Corrida, bike, natação na quarta. Quinta-feira ele tem que treinar? Sexta-feira ele tem que treinar? Sábado ele tem que treinar? Não, volta no domingo. Tá? É isso que a gente tem que estar entendendo. Certo? Eu falo da questão da perda, quem treina com intensidade. Não necessariamente. Talvez consiga manter mais. Não necessariamente. A questão é a duração. A intensidade pode ser baixa, mas a duração, se ela for grande, não tem essa. Até porque o indivíduo, por exemplo, que caminha 4 horas por dia, 4 horas por dia, você acha que ele vai perder essa adaptação rapidamente? Não necessariamente. Tá? Beleza, pessoal? Então, que fique bem claro, então, a respeito sobre os aspectos relacionados aí à musculação. Certo? E aí, tem um estudo muito legal. Você estava falando de intensidade, falando assim, pô, Santiago, mas então, qual seria mais ou menos uma intensidade que mostra qual que é a menor intensidade, vamos colocar assim? Eu quero treinar abaixo do que eu estou treinando de intensidade. Eu estou fazendo a musculação lá com 8 repetições dos aparelhos, né? É uma intensidade alta. Mas agora que eu estou meio cansado, eu quero reduzir um pouquinho essa intensidade. Quanto mais ou menos aí eu posso reduzir e, de certa forma, não perder muito. Essa intensidade que a gente está falando, é claro que o grupo de estudo vai ter momentos que a gente vai avançar um pouquinho na informação e talvez vocês não tenham conhecimento para estar acompanhando isso. Mas é bom que a gente já comece a pincelar isso, né? E vocês já começam a estudar por fora para quando a gente estiver discutindo isso em sala de aula, fique facinho. Ou então, se você está no teu estágio ou já trocando ideia com um profissional que já é formado, você já fique mais integrado no assunto, ou se você estiver lendo um artigo, você já sabe o que está acontecendo. Quando a gente está falando de intensidade na musculação, a gente fala de repetição máxima. Repetição máxima. Repetição máxima é quando você faz um determinado número de repetições e não consegue passar a última porque foi a máxima, certo? Ou seja, qual intensidade, qual quilo, qual peso eu sustento a ponto de fazer o máximo possível de repetições. Se eu estou falando aí de 8 repetições na musculação, a gente está falando de 8 repetições máximas. Quando você fala que está treinando numa intensidade que sustenta 8 repetições máximas, significa que você não consegue fazer mais do que 8. Não tem jeito. Se você fala que consegue fazer, é porque essa carga está mais baixa. Tá? Você está errando a carga. Essa carga deveria estar mais alta. Beleza. E aí, para 8 repetições, os estudos têm mostrado que isso indica que 8 repetições significa que esse indivíduo está fazendo 80% da capacidade máxima que ele tem. Tá? É o que a gente chama de 80% da repetição máxima. Certo? Então, esse peso e essa carga, né? Eu não gosto de falar peso, porque peso é massa vezes aceleração, mas só para vocês entenderem. Essa carga aí, a 80%, ele vai fazer 8 repetições máximas. Ok, ficou claro isso? Ficou. Aí, Santiago, o que acontece? Pô, agora eu quero dar uma diminuída aí, que eu quero dar uma organizada nos dias de treino, ou enfim. O que os estudos têm mostrado? Que uma carga mais baixa que essa, mas que você consiga reduzir a perda
a reduzir a perda com o destreino. Até 60% do RM, pessoal. Até 60% do RM é considerado uma carga legal para você colocar um número maior de repetições, porque essa carga vai estar mais baixa, mas que você não vai perder tanto. Não vai perder tanto. Então, suponhamos que em algum dia você esteja cansado e você sinta que provavelmente você não vai render tanto quanto o treino que você estabeleceu. E você não tem controle nenhum da quantidade de volume que você trabalha na semana. O quanto mais ou menos eu posso estar pensando em termos aí de número de repetições que eu poderia estar trabalhando? Eu poderia estar trabalhando aí até mais ou menos umas 15 repetições, ou talvez até 18, por aí, dentro da mesma velocidade de movimento, dentro da mesma forma de realizar o movimento. Então, 60%, quando você trabalha 60%, você consegue tranquilamente manter aí os estímulos que você deu e reduzir aí esse processo de destreino, que naturalmente seria visto com uma redução aí do treinamento a 80% do RM. Certo? Tranquilo? Então, é uma forma de você dinamizar isso, talvez aí em função de treino mais em casa, né? Se você não tem, às vezes, o halter ou a anilha para treinar na academia, você poderia estar treinando em casa, trabalhando também com cargas um pouco abaixo, mas que gerem um pouquinho aí a falha até mais ou menos esse número de repetições, certo? Então, é uma maneira bem interessante para você contrastar caso haja essa situação, e na verdade ela é bem comum, certo? Tranquilo? Então, em relação à força, em relação à musculação, a gente tem isso. Agora, outra coisa importante é o que eu perco mais rapidamente? Força ou massa muscular? O que vocês acham que você perde mais rapidamente? Força ou massa muscular? O que vocês acham que vocês perdem mais rapidamente? Força ou massa muscular? Todo mundo acha que é massa muscular, né, Diego? Todo mundo acha que é massa muscular. Não é, Diego, não é, Jordana. É força. Força. Não é, pessoal. Não vai ser 3 dias de sem treinar. Olha só, interessantíssimo, né, pessoal? Todo mundo acha que é isso. Ficou 3 dias sem treinar, já estou perdendo massa muscular. Não. Força, ela perde muito mais rápido massa muscular. Mas por que, Santiago? Qual que é a justificativa? Primeira se você fica em destreino, é o que eu falei. Quando você fica sem treinar, as outras variáveis associadas à massa muscular, elas também são implementadas. Só que se você mantém a mesma rotina, mas só não está treinando porque não está dando tempo, não. É porque, sei lá, você está viajando. Mas está dormindo bem, está comendo direitinho, está tranquilo, não tem problema nenhum, né? Na verdade, a massa muscular e a força, elas são interdependentes, Diego. Tá? Elas são interdependentes. Agora, eu não posso dizer que quanto mais força eu tenho, mais massa muscular eu tenho. Não, isso não pode. Mas a força, ela perde mais rapidamente. Entende? Ela perde mais rapidamente. Então, é muito interessante a gente contextualizar isso, até mesmo para desmistificar essa relação, tipo assim, se eu ficar 2 dias sem treinar, já estou catabolizando. É muito relativo, tá? E outra coisa também é a alimentação. A gente sabe que quando a gente faz déficit calórico, a gente vulnerabiliza a massa muscular a ser utilizada como forma de energia também. Então, uma das primeiras linhas de frente para você poupar essa perda de massa muscular é tentar bater mais ou menos a quantidade de energia que você precisa no seu dia. E aí, assim,
Você fica, por exemplo, sem treinar, mas sem comer direitinho, você perdeu um aspecto que protege contra a perda de massa muscular. Você dormiu errado, né? Você está cansado, tá, e não está dormindo tão bem, você perdeu outro aspecto. Você está estressado e pensando que o fato de estar em destreino, estar sem treinar, faz você perder mais massa muscular, você acelerou outro aspecto. Aí que está o problema. Estão entendendo isso? Tranquilo, galera? Beleza? A gente tem mais 4 minutinhos aqui. Eu vou falar agora de flexibilidade e mobilidade. Então, vou tentar falar isso, porque a live daqui a pouco vai acabar. Tá? Flexibilidade. Flexibilidade, ela perde também com o destreino? Sim, sim. Flexibilidade, ela também perde com o destreino. E ela leva um pouquinho mais de tempo para ser perdida? Ela leva um pouquinho mais de tempo, até porque ela depende também das relações de massa muscular e também de tônus muscular. E está diretamente associada ao grau de estimulação daquele movimento. Então, a flexibilidade também ela depende da massa muscular para ser gerenciada. Mas, de uma maneira geral, você perde antes massa muscular para depois perder flexibilidade. Certo, galera? Tranquilo? Evidentemente, a gente tem os outros aspectos que podem estar potencializando essa perda, como, por exemplo, idade avançada, desuso e por aí vai. Show? Tranquilo, pessoal? Para finalizar, tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? A gente tem mais 2 minutinhos de live. Ou tá tranquilo? Show? Deu para entender essas relações aí de destreino, em relação de perda de massa muscular, perda de força, flexibilidade, relação de intensidade, né? Então, ou seja, para qual exercício aeróbio eu perco mais? Mais intenso ou não? Né? Tranquilo, então, pessoal. Então, galera, obrigado aí. Ao longo da semana, vamos sugerir um próximo tema aí. Se vocês se vocês têm um tema aí em mente e vocês já querem falar aí esse tema para a gente já selecionar, ou então, se não tiver, a gente tenta aí pensar aí essa semana. Em relação a esse déficit calórico, é importante se alimentar bem antes e depois do treino para não perder. Não necessariamente. O mais importante é 24 horas, tá, Luiz? Essa relação do consumo pré-treino e pós-treino, não necessariamente. O mais importante é 24 horas e também que você bata a quantidade ótima que o teu corpo consegue absorver. Porque não vai ser, por exemplo, beleza, eu preciso consumir aí 100 gramas de proteína aí para contemplar a necessidade proteica que eu tenho. Aí eu faço só 2 refeições no dia e eu consumo, por exemplo, 50 gramas em cada uma, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você não consegue absorver essas 50 gramas, você só consegue absorver 30, e aí às vezes fica 20 rodando aí sem função nenhuma, e isso vai se transformar em gordura. Beleza? Tranquilo? Show! Gabriel Dallamura, tem alguma matéria que fala sobre a importância de postura durante o treino? Beleza. Vamos então a essa temática, né? Postura e treinamento. Beleza. Pronto. Show de bola, pessoal. Então, para a gente falar, então, na próxima live, a gente vai falar sobre aí questões posturais. Beleza? Galera, bom final de semana. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Divulguem a nossa live. Quanto mais profissionais estiverem aqui, mais eles vão fazer as perguntas, principalmente aqueles que já estão formados e trazem para a gente a experiência prática deles, né? E vai acrescentar muito bem para a nossa discussão. Então, sempre que puder, divulguem a live, principalmente para pessoas de outras instituições ou profissionais já formados, para que eles venham e contribuam também, porque isso aqui é um grupo de estudo, tá? Isso aqui é um grupo de estudo, a gente vai desenvolver isso aqui, tá bom? A gente vai discutir, e não só eu
falar que não tem fundamento, não. Tá ok? No começo, eu estou colocando à frente, mas daqui a pouco isso vai mudar. Eu já vou começar a chamar vocês, a gente vai ir até o ponto de vocês mesmos apresentarem o nosso grupo de estudo. Beleza? Então, beleza, pessoal. Bom final de semana, bom descanso. Tamo junto. É isso aí. Divulguem o nosso grupo. Dê um print dessa tela aí. Falem com o pessoal aí que eles perderam essa live. Chamem a galera para participar. E é isso aí. Então, a live não fica salva aqui no Instagram da Ensine. Ela só fica salva no Teams. Beleza? Um grande abraço, galera. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau.